O Mauro Betti revelou ao vivo, pessoal, o motivo do Abel ter, né, saído daquela maneira lá da coletiva depois do jogo contra o Vitória, né? Falou também sobre essa questão do Abel ter poupado o time, né, contra o Vitória aí. Enfim, vocês vão querer ver o que o Mauro Betti, a análise que ele fez e o que ele falou sobre toda a polêmica envolvendo o Abel e esse jogo contra o Vitória. Acompanha o vídeo até o final, não esquece, deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações para você não estar perdendo os vídeos novos aqui do canal, beleza? Então bora pro vídeo. Você dá uma poupada, e acho que cada vez mais você pode poupar. A única questão, e aí volta, por exemplo, a época do Renato em 3 campeonatos brasileiros pelo Grêmio, Renato Portaluppi. Ele tirava o time inteiro de campo no brasileiro para botar outra equipe. Quando você tem elenco de qualidade e quantidade, como o teu próprio Palmeiras e Flamengo, por exemplo, você pode pensar isso. Agora, quando você não tem, e estão falando especificamente agora do Palmeiras ontem no Barradão, você podia tentar alguma coisa, poupar e no final dar certo. Como no final, se não dá tão errado, o Palmeiras foi buscar um 2-2, de novo não fez um bom jogo contra o Vitória. Não é fácil jogar contra o Vitória historicamente no Barradão, não é só questão do gramado, não é só questão da torcida incandescente. É o time do Vitória deu uma melhoradinha, o Palmeiras de novo não fez uma boa exibição, ainda buscou um empate, mas pode, como já destacou o Pipera, faltar esses 2 pontos. Quanto a poupar jogadores, eu acho que tem que poupar, independente se não houvesse outra competição, mas poupar o time inteiro você pode e deve discutir bastante. Mas é aquela coisa, vai que alguém se lesiona, ou mesmo vai faltar um gás a mais na quarta-feira, jogo contra o Corinthians, no derby e tal, vai ter essa questão. Nesse calendário intenso e insano, você tem que vai daqui e vai dali. E aí, evidentemente, quem sabe muito mais do próprio clube de futebol e tem o acesso também aos níveis de secar, hoje você tem a condição de saber evitar algumas lesões, já se lesiona muito, né? Mas se poderia lesionar muito mais se você não tivesse condições tecnológicas hoje, pela aferição que se tem dos atletas, né? E aí a ciência existe mesmo para isso também, para evitar algum tipo de sobrecarga, algum tipo de lesão mais possível para quem está desgastado. Agora, trocar os 11, eu estou nessa linha do Pipeno, eu não acho legal, tá? Mas, de novo, eu não acho legal, ponto, não gosto, e aí eu jogo essa bola para a comissão técnica, que é extremamente capaz, extremamente vencedora, super séria e que, evidentemente, mais do que eu, embora eu seja torcedor, e tem gente na comissão técnica, sobretudo nessa área, que é muito mais capaz do que eu, muito mais competente e, posso dizer, muito mais palmeirense do que eu mesmo, que eu sei, esse pessoal também não vai fazer algo nada contrário ao trabalho e, sobretudo, ao time da paixão. Então, é questão de escolha. Não dá para jogar todo mundo, não dá para jogar todas as vezes, não pode, não deve, não é o ideal mesmo, ainda mais nessa fase da temporada, ou em qualquer outra fase da temporada, e o Palmeiras, de novo, não jogou bem, contra um time difícil, complicado, tem a viagem, não é tão desgastante, eles não foram a pé e não vão voltar de bicicleta, mas tem toda essa circunstância e tem, sobretudo, quarta-feira, o jogo de volta na Allianz Parque, depois de uma derrota na Neoquímica Arena. Então, eu entendo poupar um e outro, mas daí poupar todo mundo é uma coisa. E rapidinho, dentro até de um texto que eu fiz para o Estadão, sobre o destempero, mais um, do Abel Ferreira na entrevista coletiva. Eu acho que ali foi jogar a ensaiada dele. No seguinte sentido, ele quis chamar para ele de novo as porradas que vai levar quando ganha, quando empata, quando perde, quando o time joga bem, quando não joga bem. E acho que foi uma estratégia, até estava citando aqui há pouco, que o Vampeta vivenciou do outro lado. Na semifinal da Libertadores de 2000, o Filipão, depois daquela derrota numa terça-feira num jogo fantástico, Corinthians, inclusive com o gol do Vampeta no final, 4, Palmeiras 3, semifinal da Libertadores de 2000 no Morumbi, o Filipão, no dia da reapresentação do elenco, que depois jogou quinta, domingo pela manhã e terça-feira à noite, de novo, contra o Corinthians em 2000 na semifinal da Libertadores, o Filipão, entre aspas, deixa a porta aberta para a imprensa ouvir e registrar a bronca, o esporro que ele estava dando nos atletas do elenco dele do Palmeiras, xingando o Edilson, que não é o caso, xingando o Rincon, que também não é o caso, e dizendo para ter raiva dessa do Corinthians, que viu até lema da torcida, faixa da torcida palmeirense. E aquilo, claro, causou um constrangimento geral do próprio Palmeiras, sobretudo do outro lado do Corinthians, da imprensa, todo mundo descendo o pau no Filipão. E aí ele chamou a atenção e criou um clima de nós contra eles ainda maior, para na volta devolver o 3-2 ao Marcão, aliás, aniversariante de hoje
83 anos, parabéns, São Marcos. Não, 52 anos hoje completados do grande São Marcos de Oriente e padroeiro do Palestra Itália também. O Marcão pega aquele pênalti do Marcelo Carioca, o Palmeiras elimina um Corinthians que era melhor do que o Palmeiras, que havia sido melhor do que o Palmeiras no primeiro, não no segundo jogo. O Corinthians que era então campeão do mundo, bicampeão paulista, ele é bicampeão brasileiro, ainda era o campeão paulista de 99, o paulista de 2000 se definiria logo depois, e aí o Palmeiras passa e perde para o Boca nos pênaltis na Libertadores de 2000. Mas ali foi toda uma estratégia do Filipão para chamar a atenção, como o José Mourinho várias vezes fez isso em Portugal, nos clubes que dirigiu, como o Antônio Roque Cittadini, vice-presidente do Corinthians, pegar um exemplo, o corintiano fez quando ele fala aquela bobagem que o Gil, que era um baita atacante de nível de seleção brasileira, era melhor do que o São Paulo no Kaká. Então, às vezes você cria um fé de vé, você cria uma bobagem mesmo, qualquer coisa, um factoide, para que o pessoal te dê porrada ou comente isso e esqueça algumas situações. Até o próprio texto do Abel se levantar na coletiva de uma pergunta que não aconteceu absolutamente nada e foi atitude desrespeitosa, ele falou, não, eu vou levantar agora para preparar o jogo de volta contra o Corinthians quarta-feira no Allianz Parque. Faz parte disso. Não estou aqui querendo tirar a crítica, não, acho que o Abel foi mal nessa, mas eu acho que agora ele foi criando esse clima para tentar criar um clima de nós contra eles, de tudo contra eles, do derby da cidade, a célebre frase do personagem de Lima Duarte, a senhora não sabe com Corinthians e Palmeiras, a gente sabe, o Abel sabe muito bem e acho que ele tentou, certo ou errado, tentou com essa estratégia na entrevista coletiva criar um clima, porque o Abel pisa na língua, pisa na bola, pisa em pescoço em coletiva e é dever dizer que nas coletivas ele não é tão amassado como ele é como o nosso, programas como o outro, chamado de colonizador, que é uma gigantesca bobagem, chamado de nojento, que sempre vai ser um desrespeito, seja quem for, né? E ele não é nojento, pode ter algumas atitudes realmente reprováveis, mas daí nojento eu acho muito forte, mas enfim, eu acho que ele criou esse, digamos, factoide para criar uma tensão em cima dele para voltar para quarta-feira para o Palmeiras tentar algo que ainda é possível e acho que acontece, que é a reversão contra o Corinthians na Copa do Brasil. Você tem assim, ó, os repórteres locais e a TV Globo que estava lá fazendo as perguntas. Então a TV Globo fez duas e fez a terceira pergunta, ele se levanta, não tinha mais ninguém para responder a pergunta, já havia sido combinado com a assessoria que seria aquela a última, certo? Porém, isso explica, mas não justifica, aí eu me afasto da flanela, porque o comportamento dele é inadequado com o torcedor do Palmeiras. Não há necessidade disso. Ele poderia, olha, agora nós vamos focar no planejamento para o jogo de quarta-feira e tal, e pronto, levanta e vai embora. Não faz sentido esse comportamento dele, e para a torcida do Palmeiras só fazia sentido enquanto estava ganhando. Aí era palmeirense como a gente, pau na imprensa, né? E como as coisas não andam bem, já há 1 ano e meio que não andam bem, a reformulação foi feita baseada nos pedidos do Abel. Como nunca na era Abel, ou nos últimos 10 anos, o Palmeiras investiu na contratação dos jogadores, né? Ele responde dessa forma. Não é a forma correta de um líder se manifestar, ainda mais com o tamanho que ele tem. Nós vimos trabalhos definharem com o Felipão, com o Telê, com outros treinadores, o próprio Tite, né? Que acabaram perdendo um pouco o chão daquilo que estavam fazendo. Este é um momento delicado para ele, Abel, porque a sensação que eu tenho é que ele não está conseguindo tomar as melhores decisões para montar o Palmeiras. Ou seja, tanto na estratégia, de novo um primeiro tempo muito ruim, certo? E o que ele fez no jogo foi uma aberração completa. O primeiro tempo foi uma aberração, uma coisa inútil que não tem serventinha para ninguém. Nem para o jogo contra o Corinthians, nem para o jogo contra o... Pode botar o adversário que você quiser para quarta-feira. Ou o Palmeiras tem um olhar diferente dos outros clubes, ou ele é igual ao Corinthians, que não tem elenco para jogar o campeonato. Essa é uma questão que precisa ser discutida. E outra, não tira... Se você tira 11 jogadores do time, você mata os 11. Aí, os moleques vão lá, você começa a ver na rede social do Thales, tá lá, você não joga nada, volta pra base. Luigi não presta, ninguém presta, ninguém serve para nada, entendeu? Então, isso que ele fez é inominável, independentemente se o Palmeiras vai passar quarta-feira, vai reverter ou não vai reverter. Você
pode manter uma espinha dorsal, né, para o time. E outra, se você fez o que fez, muda no intervalo, né? Você espera 15 minutos, aí põe os caras, toma um gol, porque o Piquerez estava na lua, né? Acho que ele recebeu a notificação de que Ana de Armas está em outra, certo? E toma um drible desqualificante, como esse aí, ó. Ai, vai pra lá, vem, ai, parece o Massa. Escapando do regime. Olha o Eric. É isso aí, ó. Ele tinha acabado Entendeu? de entrar, não tinha? É claro, tinha acabado de entrar. Aí demora, é justificável, né? Você fala entre 10 e 15 minutos para o jogador entrar na partida. Faz a mudança no intervalo, até o adversário vai estar meio que na mesma vibe que você, voltando para o segundo tempo e tal. Então, quando tem a escalação, dá uma olhada no canal Raiz, vocês vão ver a minha cara. Eu falei, isso aí vai dar errado. Tá na cara que vai dar errado e deu. Deu errado. Só não deu mais errado porque o time do Vitória é fraco, o banco do Vitória é pior que o time titular. E o 2-2 acabou, se tivesse mais 5 minutos, talvez o Palmeiras tivesse vencido o jogo por 3-2, né? Agora, o comportamento do Abel não se justifica, eu lamento que ele tenha esse tipo de comportamento. É uma semana importante, ele poderia ser o capitão desta mudança para o jogo de quarta-feira, certo? E não foi, perder uma grande oportunidade de fazer isso, né? Dentro do clube, dentro da academia, até o Danilo Lavieri trouxe essa informação, ficou uma indignação, pessoal muito bravo lá com o comportamento de jogadores do Corinthians, que foram empurrando, vocês repararam nisso, eles foram empurrando da linha de fundo quase até o meio campo, né? Até que se definia se o gol estava impedido ou não. E aquilo pegou muito mal com a torcida do Palmeiras, certo? Que o Palmeiras os jogadores foram recuando, foram se encolhendo, foram ficando pequenos, foram indo lá, é uma questão de perfil. Eu, sinceramente, honestamente, se você quer poupar jogadores, você nem viaja, nem leva para viajar, né? Só o Aníbal e o Maurício que não viajaram. Eu até entendo você levar o Gomes, porque você tem 2 zagueiros machucados. 2 zagueiros machucados. Dá para entender o Evangelista, porque a aberração que ele fez no primeiro tempo, botou o Veiga de 8, o Veiga atrás, o Alan na ponta, ficou um 4-2-4, só a justificativa de que o Palmeiras criou 2 chances não é aceitável, porque depois que o Vitória entendeu o que estava acontecendo, o Palmeiras simplesmente acabou no primeiro tempo, né? O gol é outra aberração, passe errado do Alan, o Benedetti não faz a linha do impedimento, né? O Renato Kaiser fez o gol. Então, assim, cara, tem muito erro, né? Tem muito erro e você percebe que quando você vai discutir o elenco, você fala assim, é uma sacanagem o que você faz com os reservas, porque é como um computador. Vamos lá, você tem seu computador... Rapaziada, olha só aí, então, a análise que fez o Mauro César, né, sobre essa polêmica forte aí que foi gerada sobre o Abel ter deixado a coletiva. Eu achei, sinceramente, na minha opinião, um exagero total, pessoal. O Abel saiu de uma forma, assim, muito do nada. Sim, saiu. Só que tem que pegar o contexto, tem que pegar tudo o que realmente aconteceu. E era a última pergunta, né? O Abel, não foi que o Abel deixou os jornalistas lá simplesmente avulso, não fez a coletiva, não respondeu ninguém. Não foi isso. A coletiva foi toda feita normalmente e estava já na última pergunta. O repórter, que acho que é da Globo até, fez a pergunta, né? E o Abel respondeu. Depois vocês pegam a coletiva e dão uma analisada para vocês verem. Vai aqui no vídeo que eu postei mais cedo também, que o Thiago Leifert fez a análise sobre essa polêmica aí. O Thiago Leifert fala exatamente isso que eu tô falando para vocês. Era a última pergunta. O repórter da Globo faz a pergunta, o Abel responde normalmente. E aí ele faz uma outra pergunta. E nessa réplica o Abel não quis responder, né? Nessa réplica que ele fez sobre a preparação para o jogo contra o Corinthians, ele falou, não, né, saiu daquela forma, a preparação vai ser feita a partir de agora, e saiu da coletiva. Então, assim, na minha opinião, né, com o Abel é assim,
tudo é muito colocado lá em cima, qualquer coisa que o Abel faz, né, já é gerado uma polêmica enorme, pessoal. Então, é complicado, mas você concorda com o que o Mauro Betti disse? Foi tudo ali um plano do Abel para criar aquela cortina de fumaça, criar aquele clima já aí pro derby, pra Copa do Brasil, enfim, será mesmo? É a teoria aí do Mauro Betti, pessoal. Vai no campo dos comentários, deixa sua opinião, você concorda ou não. Se curtiu o vídeo, não esquece, deixa o like para fortalecer o canal. O seu like é importante, ajuda demais o canal. E se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder mais nenhum vídeo novo aqui do canal, que você sempre fica antenado, tudo tá acontecendo com o Palmeiras, tá? Então não deixa de se inscrever. E é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, é o Porco, é nóis, fui!